Bíblia aí em Romanos capítulo 1 e versículo 26, somente o 26 e o 27, amém? Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos 1, versículo 26, todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aliás, eu estou lendo o 24, vamos ler o 26 e o 27. Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Vamos orar pedindo iluminação do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Eu lhe peço encarecidamente que o Senhor possa falar aos nossos corações através dela, Senhor, que é a autoridade. Senhor, eu lhe peço encarecidamente que os irmãos que estão aqui possam sair daqui abençoados, possam sair daqui, Senhor, transbordando de alegria através da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa mover os corações, que nós possamos aprender mais da Tua Palavra essa noite. Abre, ilumina as nossas mentes para que isso aconteça, Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Irmãos, nós temos visto aqui nas últimas terças-feiras a respeito dessa carta aos Romanos, e nós vimos aqui na terça-feira passada que o ser humano ele chegou a um ponto desprezível. Ele foi descendo escadaria abaixo, e é incrível como o ser humano sem Deus, ele é como se fosse uma bola rolando ladeira abaixo, né? Não tem parada. Então é muito importante nós entendermos isso. Hoje eu estava falando com os irmãos no grupo a respeito desse assunto, que é muito importante nós entendermos isso, porque se nós não entendermos o problema do ser humano, nosso problema, nós nunca conseguiremos ver realmente o tamanho do sacrifício de Jesus. Porque se nós não reconhecermos que nós temos um problema sério, o ser humano tem um problema sério diante de Deus, nós jamais conseguiremos dar devido valor ao sacrifício de Jesus. E o ser humano, como eu falei aqui domingo, o ser humano ele é tendencionado a tirar a glória de Deus. Satanás, esse foi o pecado de Satanás. Ele tentou usurpar a glória, ele tentou subir acima de Deus. Então o ser humano sempre teve essa vontade, sempre teve esse desejo. Lá no Jardim do Éden, eu tenho certeza que isso foi o que corrompeu o coração de Eva, a tentação de Satanás, né? Tá aqui, tinha tantas árvores para eles comerem, eles poderiam comer milhares de árvores, mas eles foram exatamente na proibida, por causa da influência de Satanás para tentar tirar e desvirtuar o ser humano. Por causa dessa queda, o ser humano foi ladeira abaixo. Nós vimos que a ira de Deus se revela por causa dessa situação do ser humano, porque o pecado ele confronta Deus. O nosso pecado ele afronta Deus. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos em maus lençóis, nós estaríamos sem esperança. Eu cantei o hino ali a respeito da esperança, né? A nossa esperança. Então a nossa esperança é porque um dia Deus, através da sua misericórdia, Ele entregou o seu Filho amado para morrer por nós. Terça-feira passada nós falamos a respeito de que Deus entregou essas pessoas. No versículo 24, 26 e 28 fala que Deus entregou essas pessoas. Só que no versículo 24 e 25 que nós lemos terça-feira passada, ele focaliza esse problema de uma maneira em geral. Não sei se os irmãos se lembram. Ele fala que Deus, por causa de tudo isso que o ser humano fez, ele, diante da revelação de Deus, ele deveria ter glorificado a Deus, ele deveria ter rendido graça a Deus, mas ele não fez isso. Antes, o que eles fizeram? Antes, em seus próprios raciocínios, seu coração insensato se obscureceu,
dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos, e transformaram e tornaram a glória de Deus incorruptível em imagem de homens, quadrúpedes e répteis. Então o ser humano ele começou, eu fico imaginando assim, porque isso conta toda a história do ser humano. Irmã Vânia, conta toda a história do ser humano, lá de trás. Isso tudo que o apóstolo Paulo falou aqui, está contando de uma maneira em geral toda a história do ser humano, né? É interessante que nós vimos que aí fora, na faculdade, de repente no meio secular, eles falam que o ser humano evoluiu, que o ser humano era um ameba, alguma coisa assim, alguma coisa pequena, e foi evoluindo, foi crescendo. Mas a Bíblia mostra totalmente o oposto. O ser humano não foi evoluindo para chegar a um nível mais supremo, muito pelo contrário. O ser humano ele foi criado santo, puro e irrepreensível, não tinha problema com o ser humano, e por causa do pecado foi havendo uma decadência no ser humano. É totalmente o oposto do que dizem lá fora. Eles dizem que o ser humano evoluiu, nós evoluímos, né? O Homo sapiens, né? foi evoluindo. Eles dizem que o ser humano veio do macaco. Até tem aquela figurinha né? E vai crescendo, crescendo até chegar ao Homo sapiens, que somos nós. Mas é interessante que a Bíblia diz que o ser humano foi se degradando com o passar do tempo. O pecado entrou no mundo e tornou o ser humano, aquilo que Deus criou com tanto carinho, com tanto amor, o pecado destruiu, e o pecado manchou todos os âmbitos do ser humano. Não tem nada em nós que não seja manchado pelo pecado. Nós nunca conseguiríamos amar uma pessoa da mesma forma como seria se não houvesse pecado. Se não houvesse pecado, nós conseguiríamos amar as pessoas, amar o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso esposo, de uma maneira, os nossos filhos, de uma maneira plena. Mas o pecado manchou tudo. E sabe o que é pior nisso tudo? O pior é que nós não compreendemos e não entendemos isso. E quando você não compreende isso, você não entende o Evangelho. E quando você não entende o Evangelho, você minimiza, você diminui o sacrifício de Jesus na cruz. Porque irmãos, é incrível como as pessoas não entendem e não conseguem, igual falei domingo aqui, e não conseguem olhar no espelho espiritual e ver a sua situação precária. Enquanto nós não virmos isso no espelho espiritual, nós vamos estar sempre diminuindo. O ser humano ele veio se degradando do início para cá. Ele veio se desfazendo, veio se desmantelando. E é engraçado que a degradação já começou grande. Tanto é que assim que o pecado entrou no mundo, o que aconteceu com eles? Em primeiro lugar, se viram nus. Eles viram o seu problema. E às vezes nós não conseguimos ver os nossos problemas. Nós não conseguimos ver as nossas mazelas, nossos problemas. Nós somos bons em apontar o dedo para o nosso irmão, mas lá atrás o problema já ficou aparente. O que aconteceu logo em seguida? Abel foi morto pelo seu irmão Caim, e dali em diante, irmãos, o negócio foi ficando cada vez pior. Cada vez pior. A ordem era crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar a ordem de Deus. E o que foi feito na Torre de Babel? Eles juntaram as pessoas. Não, nós não vamos obedecer a ordem, nós vamos nos juntar aqui, nós vamos, através das nossas forças, chegar até Deus. Irmão, o ser humano sempre quis ser igual a Deus, sempre quis. Se você comer essa fruta, você será igual a Deus, você será sabedor do bem e do mal. Vocês saberão, assim como Deus sabe, irmã Vânia, assim como Deus sabe, vocês saberão. E o ser humano sempre teve isso no coração, essa vontade de querer ser igual a Deus. E aí o que acontece? Logo em seguida, na Torre de Babel, você vê claramente eles, através das suas próprias obras, através da sua própria força, querer ser igual a Deus. Nós queremos, através da nossa própria força, chegar até Deus. Aí nós conseguimos ver claramente a situação do ser humano, a degradação. Lá fora fala em evolução, aqui nós falamos, e nem sei se existe essa palavra, involução. Foi se degradando, foi se desmanchando o ser humano, né? Então, na terça-feira passada nós vimos do geral, mais ou menos de uma forma em geral,
aquilo que nós conhecemos por homossexualismo. Irmãos, o homossexualismo é o pior, o fundo do poço, o pior lugar onde o ser humano poderia estar. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele poderia ter descrito uma traição, ele poderia ter descrito de repente talvez um outro tipo de pecado, o assassinato, matar alguém. Mas não, é impressionante como o ser humano foi caindo, não glorificou a Deus. O que aconteceu com o ser humano? Eles viram através da natureza e através da consciência, porque Deus se revela ao ser humano através da consciência também, através da natureza e através da sua palavra. Deus se revela ao ser humano através da sua consciência. A pessoa, quando faz alguma coisa errada, ele sabe que está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque a consciência acusa. Mas é interessante que essas pessoas aqui, Deus os entregou. Você sabe o que é Deus os entregar? Mais para frente nós vamos ver. Eu não vou falar agora não. Vou falar agora não, senão eu vou pular. Irmãos, outra coisa, o ser humano tem uma necessidade intrínseca de adorar alguma coisa. Por quê? Porque ele foi criado para adorar alguma coisa. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Ele foi criado dessa forma. Adão e Eva foram criados para adorar e glorificar a Deus. O fim supremo deles era adorar e glorificar a Deus. Mas é interessante que o pecado entrou e acabou com isso. Só que é interessante que ficou um resquício aqui dentro. E o ser humano, ele sempre quer adorar alguma coisa. Ele por natureza, ele é um adorador. Mas como ele não consegue, porque o pecado manchou a sua visão, entenebreceu a sua vista, ele não consegue mais enxergar direito por causa do pecado, então ele adora alguma coisa. Ele colocou a natureza, ele começou a adorar as coisas criadas ao invés de adorar o Criador. Ele deveria adorar a Deus, mas agora, por causa do pecado, ele começou a adorar, como por exemplo os romanos adoravam a águia, os egípcios que adoravam o boi ápice e tantos outros. Eles trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens de homens, quadrúpedes e répteis. Ele tem uma necessidade intrínseca de adorar, mas por causa dessa troca que eles fizeram, eles trocaram no versículo 23 a glória de Deus. No versículo 25 fala novamente que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando, fazendo o quê? Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Eles começaram a adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito para todos sempre, amém. Irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles queriam ser muito sábios, mas o que na realidade fizeram? Se tornaram loucos, nulos no seu raciocínio, vazio no seu raciocínio. Por quê? Porque começaram a adorar as coisas. Irmãos, lá na Índia, o hinduísmo adora a vaca. Você vê a vaca entrar dentro do supermercado, ninguém pode botar a mão, porque eles adoram a vaca é sagrada. Eles não comem carne de vaca, de boi, nada. Por quê? Porque a vaca é sagrada no hinduísmo. Na Índia é assim, ninguém pode mexer com a vaca anda livremente pela cidade, como se fosse a dona do pedaço. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens de quadrúpedes. Primeiro homens, quadrúpedes, répteis. Então foi só decaindo, amém? Vamos para frente aqui. Deus os entregou. O arrependimento vem de Deus, irmãos. O arrependimento, ele vem de Deus. Mas antes de falar de arrependimento, Deus, o que Deus faz com essas pessoas? Quando Deus entrega, o que Deus faz? Deus tira a consciência fica cauterizada, ele não acusa mais. Já viu esse tipo de pessoa que comete coisas, ele não tem mais temor, ele comete coisas terríveis. Mas é interessante, irmãos, ver nisso tudo soberania de Deus. É imprescindível você ver soberania de Deus nisso tudo. Deus que direciona todas as coisas. É Deus que entrega essas pessoas à sua própria vontade. É Deus que entrega essas pessoas ao seu próprio coração, o desejo do seu coração, que diz lá no versículo 24. É Deus que entrega essas pessoas ao desejo do seu coração, porque o desejo do coração do homem é mau continuamente.
Deus, para nós, irmãos, Ele trabalha através da sua misericórdia, por intermédio do quê? Por intermédio do arrependimento. Agora nós vamos falar a respeito do arrependimento. Mas essas pessoas, Deus tira a culpa, é como se Deus tirasse o pé do freio. Deus tira a culpa e a consciência não acusa mais essas pessoas. E eles vão cada vez cavando mais o buraco e se aprofundando cada dia mais. A concupiscência do coração deles vai cada dia mais se aprofundando. É como se ele estivesse entrando no lamaçal e o negócio já está chegando aqui na cabeça e está passando. É porque Deus os entregou. Mas pastor, eu não consigo compreender isso. Irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando você lê a história de quando Deus deu a tarefa para Moisés tirar aquele povo do Egito, a Bíblia diz que primeiramente, Faraó endureceu o coração. Mas depois a gente vê várias vezes no texto dizendo que Deus endureceu o coração do Faraó. Mas como entender isso? Como que eu entendo isso? Soberania e responsabilidade humana andam de mãos dadas. Ele endureceu o coração, ele endureceu o seu próprio coração, mas ao mesmo tempo Deus estava endurecendo o seu coração. É dessa forma que acontece. Essas pessoas, Deus entrega essas pessoas ao próprio desejo. É Deus que está fazendo, mas ao mesmo tempo, não preste bem atenção para você entender isso. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, a pessoa não está isenta de responsabilidade. Ele vai ser responsabilizado pelo seu pecado. É Deus que entrega a sua própria vontade, mas ele vai ser responsabilizado. Ele vai ser responsabilizado. Então é como se Deus tirasse o pé do freio. Outra coisa, o arrependimento vem de Deus. Por que nós não estamos nessa situação de entregue à nossa própria vontade? É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos morrer para nós mesmos todos os dias. Ele diz assim: eu morro para mim mesmo todo dia. Eu preciso, Jesus falou isso claramente: aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Tome a sua cruz. O que é? Morrer para si mesmo todos os dias. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é aquilo que eu falei domingo. Nós temos desejos, nós queremos, a nossa carne, ela quer desejos, ela quer satisfazer os próprios desejos. Você quer comer, você quer dormir, você quer coisas da sua carne. E nós precisamos mortificar, nós precisamos dizer não. Por que muitas pessoas não conseguem viver um cristianismo? Porque não conseguem dizer não. Porque não ora o Pai Nosso que Jesus ensinou. O que diz o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. O que mais? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação. Irmãos, se nós orássemos o Pai Nosso todo dia, pelo menos, isso entraria em nossa mente, como se fosse um dever do cristão. Nós podemos ser tentados, Jesus foi tentado, mas qual que é o problema? Aqui nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de homossexualismo. Pessoas que têm o desejo pelo mesmo sexo. Irmão, uma coisa é você ter desejo, outra coisa é você começar a maquinar no seu coração, porque o problema começa a nascer aonde? Aqui. Eu começo a sentir desejo, e aí o que acontece? Eu vou para a internet. Da internet o que acontece? Eu vou para a prática. As coisas geralmente começam bem pequenininho, vai se tornando uma bola de neve. E é assim que funciona. Não é pecado você ser tentado. O problema está em você ceder à tentação. Então eu gostaria de provar para os irmãos biblicamente que o arrependimento vem de Deus. Se Deus entrega essas pessoas à sua própria vontade, e eles vão ladeira abaixo, cada dia pior, o que acontece conosco? Deus nos dá o arrependimento, e geralmente o arrependimento verdadeiro, ele vem acompanhado de tristeza. Está vendo? Tristeza. O que acontece? Quando você peca, você fica triste, aborrecido. Eu pequei. Quando você está no trânsito, alguma coisa, você fecha alguém, você, nossa, por que eu fiz isso? Você vai para casa triste, aborrecido. Oh, Senhor, me perdoa.
que eu fiz isso? Não condiz comigo, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. Irmão, a tristeza, o arrependimento verdadeiro, mas me diz uma coisa, tem dois tipos de situação parecida, mais ou menos assim: o arrependimento verdadeiro e aquele negócio que eu esqueci o nome da palavra agora, que é a pessoa sente remorso, isso, lembrei. A senhora falou remorso? Remorso. A pessoa sente remorso. Foi o que Judas sentiu. Judas sentiu remorso. Judas sentiu remorso. E é diferente. Arrependimento verdadeiro, você sente tristeza, mas arrependimento que não é verdadeiro, vem remorso. A pessoa fica com remorso, porque a consciência acusa. Amém? Então, o arrependimento vem de Deus. 2 Timóteo 2,25, eu gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência comigo hoje, porque eu vou ler bastante texto na Bíblia. Até se te quiser anotar aí, anota. O arrependimento vem de Deus. Vamos ver se isso é bíblico ou não? 2 Timóteo 2,25. O apóstolo Paulo aconselhando Timóteo, dizendo assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Ele continua: mas é Deus que dá o arrependimento. Olha o que está escrito em Atos capítulo 11, versículo 18: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Por Deus foi concedido o arrependimento para a vida. Irmãos, nós deveríamos ser gratos a Deus por tudo, principalmente porque Ele nos concede o arrependimento e Ele não nos entrega a nossa própria vontade para fazer aquilo que a gente quer. Irmão, você sabe o que é inferno? E essas pessoas já começam a viver um inferno aqui na terra. Por quê? Porque a ira de Deus está sobre eles. Eles andam com a mira, com um alvo em cima da cabeça, porque a ira de Deus, irmãos, isso aqui é agora. Esse texto aqui que eu estou lendo para os irmãos, de Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, é a ira de Deus sobre o pecador. É a ira de Deus. E essas pessoas, elas já começam a experimentar o inferno aqui e agora. Mas como assim, pastor? Não está caindo um raio na cabeça delas? Não está acontecendo igual Sodoma e Gomorra, que Deus mandou chuva de fogo do céu? Não está acontecendo um dilúvio aqui em Barra do Garça? Mas irmãos, essa é a maneira de Deus mostrar a sua ira para o pecador hoje, entregando essas pessoas para elas fazer o que elas quiserem. Isso é triste, irmãos, porque se Deus não dá o arrependimento para a pessoa, a outra opção é Deus entregar a pessoa a fazer o que ela quiser, entregar os seus próprios desejos. Irmãos, olha como é interessante, irmão Assis, entender a Bíblia. Olha como é interessante, quantas pessoas vivem sem entender isso aí, que está na Bíblia. Quantas pessoas não usufruem disso tudo que está nas Escrituras Sagradas. Duas coisas: ou Deus te entrega para fazer o que você quiser, ou Deus te dá o arrependimento. Tudo vem das mãos de Deus, é por isso que nós temos que ser grato a Ele. Qual que foi o problema dessas pessoas? Eles não glorificaram a Deus e não lhe deram graças. Eles não glorificaram a Deus. E tem gente que pensa que só glorifica a Deus dentro da igreja. Você glorifica a Deus em tudo que você faz, principalmente através das suas atitudes. É um erro gravíssimo nós acharmos que não, é só dentro da igreja, glória a Deus, o pregador está pregando glória a Deus. Não, irmão, se glorifica a Deus através das suas atitudes. Tem uma pessoa na rua com dificuldade, a pessoa tem deficiência, a pessoa é especial, não tem problema nos braços, está com o cadarço desamarrado. Você passa, vê o cadarço desamarrado, você não é capaz de amarrar o cadarço da pessoa, você sabe que ele não consegue amarrar o cadarço. Você glorifica a Deus através da sua atitude, indo lá amarrando o cadarço da pessoa. Pessoa cadeirante, está tentando subir uma rampa, não consegue subir a rampa, você chega, pega e ajuda. Glorificou a Deus através da sua atitude. Irmão, é coisa pequenininha que você glorifica a Deus no dia a dia. Tem gente que acha que para glorificar a Deus tem que ser um negócio grandão. Você glorifica a Deus nos seus pequenos atos durante o dia.
A sua vida tem que ser para a glória de Deus. Atos 5:31. Deus, porém, com a sua destra exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. É Deus quem concede o arrependimento. Amém? Irmãos, vamos para ver. Aqui nós daqui a pouco nós vamos. Eu quero ver se eu discorro o texto, se der tempo. Mas eu gostaria de ver com os irmãos o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo. Em primeiro lugar, os homossexuais, através daquele movimento LGBT, eles tentam impor a sua filosofia na cabeça das pessoas. Eles tentam impor, dizer que qualquer discurso diferente do apoio a eles é um discurso de ódio, é homofobia. Eles querem impor goela abaixo nas pessoas, através de leis, tentando aprovar leis lá no Congresso, para ver se conseguem calar a igreja. Eles querem, irmãos, eu não estou falando isso de uma maneira em geral, mas esse movimento, porque sempre houve isso aí no ser humano, só que eles se organizaram agora e eles querem calar a força, através de leis. Qualquer coisa que fale contra eles é discurso de ódio, é homofobia. Aconteceu um negócio lá nos Estados Unidos esse tempo atrás, com uma boate lá, tacaram fogo numa boate lá. Já colocaram a culpa nos crentes, porque diz que é os crentes que jogam a população contra eles, fazendo discurso de ódio, homofóbicos. Eles querem impor aquilo goela abaixo nas pessoas. Mas é incrível como eles tentam distorcer esse texto aqui. Eles tentam distorcer essa palavra aqui, dizendo assim: não, isso aqui, a Bíblia precisa ser atualizada. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. A Bíblia precisa de uma revisão. Hoje em dia não. Isso, daqui a pouco nós vamos falar sobre aquilo que é antinatural. Eles dizem assim: não, nós nascemos assim, nós somos natural. Antinatural é a pedofilia, coisas que saem fora. Nós somos assim, nós nascemos assim, nós não estamos pecando. Por incrível que pareça, irmão, nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana mãe, nasceu lá a presbiteriana. Eles deixaram isso entrar dentro da igreja. Hoje em dia eles fazem casamento gay. Eles têm pastores homossexuais, pastoras lésbicas. Mas a igreja presbiteriana do Brasil cortou vínculo com eles lá há 50 anos. Não é mais a mesma igreja. A igreja presbiteriana aqui do Brasil cortou o vínculo com eles por causa disso. Igrejas batistas, esses tempos atrás, eu estava pesquisando na internet, esse tempo atrás, acontecia um rendezvous, para os irmãos entenderem bem, um rebuliço, na convenção da igreja batista, porque uma igreja fez um casamento gay. Irmãos, isso está tentando entrar dentro da igreja, e nós temos que nos manter firmes a essa palavra. Irmãos, existem, se os irmãos pesquisarem na internet, vão ver nas cidades, nas grandes capitais aí, igrejas gays. Pastor é casado com outro homem, é liberado o homossexualismo dentro da igreja. Muitas igrejas, não é pouca não, são muitas igrejas. E eles dizem assim: não, porque João ele tinha um relacionamento com Jesus, ele deitou no peito de Jesus lá na Santa Ceia. Eles dizem assim que Davi e Jonatas tinham um relacionamento, porque Jonatas, irmãos, Jonatas, né? Filho do rei Saul, tá certo? Me ajuda aí. Ele falou para Davi assim: o teu amor é melhor do que o amor das mulheres. Mas ele falou isso, irmãos, como com uma grande amizade que existia entre os dois. E eles pegam isso aí para dizer: não, olha lá, Jonatas e Davi tinham um relacionamento. Eles pegam essas passagens, tentam distorcer para tentar. Por quê? Irmãos, por que isso acontece? Está escrito aqui na palavra. O que eles fizeram? O que eles começaram a fazer? Mesmo tendo esse conhecimento de Deus, o que eles fizeram, irmãos? Olha aqui no versículo
18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O que é suprimir a verdade? É matar por afogamento. Essas pessoas, eles não querem a verdade de Deus, eles querem suprimir a verdade. A verdade é o que? Esse texto aqui é a verdade, mas o que eles falam? O que eles fazem? Eles trocam a verdade de Deus pela mentira. E é interessante porque eles dizem assim: não, a minha consciência não está acusando, mas é justamente esse o ponto, que Deus pegou e entregou eles para aquilo que eles queriam fazer. Vocês querem cometer esse tipo de torpeza? Vão. Deus entregou essas pessoas. Mas o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? O que a Bíblia fala? Levíticos 20 e 13. Levíticos capítulo 20, versículo 13, diz assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. A lei mandava matar, mas sabe o que eles fazem com esse texto aqui, os homossexuais das igrejas? O que eles fazem? Eles distorcem esse texto. Levíticos, quem quiser anotar, é Levíticos 20 e 13. Se também um homem, Levíticos capítulo 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. A lei mandava matar. A lei mandava matar. Mas o que eles fazem? O que eles fazem com esse texto? Eles fazem o quê? Distorcem. Eles dizem assim: não, então se é para seguir a palavra, vamos seguir certinho. Aqui manda que tem que matar. Por que não mata? Por que não mata? Eu vou explicar para os irmãos por que nós não cumprimos a lei como está escrito aqui. Porque existia dois tipos de lei: a lei cerimonial e a lei moral. A lei moral nós obedecemos até hoje: não matarás, não dirás falso testemunho do teu irmão. O que é guarda de sábado? Guarda de sábado é a lei cerimonial. Nós não sacrificamos, nós não matamos mais por apedrejamento, nós não cortamos a mão de quem cortou a mão do outro. Não é mais sangue por sangue, não é mais dente por dente, olho por olho, não é mais. Por quê? Porque essa lei aqui era específica para Israel, era uma lei cerimonial. Nós cumprimos a lei moral. Amém, irmãos? Olha o que diz Levítico 18 e 22: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É o que? Abominação. Levíticos 18 e 22. Eu vou ler os textos rápido aqui para nós ir para frente, só para os irmãos ver o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo. Deuteronômio 23, versículo 17 até o 18: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomia à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. O que está dizendo esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 23, versículo 17 ao 18? Não é para trazer dízimo, não é para trazer oferta de prostituição, nem de sodomia. O que é sodomia na Bíblia? O que é sodomia? Aquilo que era praticado, irmãos, se praticava tanto lá em Sodoma e Gomorra, que se tornou um apelido. A Bíblia, quando fala em sodomismo, está se referindo à homossexualidade que acontecia lá. Era para me ler mais para frente aqui, mas eu já vou falar para os irmãos aquilo que aconteceu com Jó. Jó recebeu os 2 anjos. O que eles fizeram? Veio um monte de homens na porta e começaram a tentar, porque provavelmente eles eram muito bonitos, bem afeiçoados, aqueles anjos, e os homens da cidade ficaram doidos, foram atrás e querendo: traz aqui para fora para que nós possamos ter relações com eles. O que Ló fez? Entregou as 2 filhas, que aliás quis entregar as 2 filhas, porque os anjos não deixaram, porque ele foi tentar não deixar cometer um erro com outro erro, querer entregar as suas filhas. Nós não temos que entregar nossa família para Satanás, para tentar tentar preservar
o nome de Deus, as coisas de Deus, entregando a nossa família para o diabo. Não é assim que funciona. Foi um erro de Ló. E os anjos não deixaram, fizeram aqueles homens ficar cegos, né? Então toda vez que a Bíblia fala sobre sodomismo, o que é o sodomismo aqui? Não é para trazer dinheiro de sodomismo para a casa do Senhor, porque isso é o que? Aqui fala que é abominação. O que é sodomismo? Prática homossexual. Trazer dinheiro da prostituição homossexual e trazer para dentro da igreja. A Bíblia fala que não pode. Amém? Que diz em 1 Reis 14, 24: havia também na terra prostitutos cultuais. Esses prostitutos cultuais que a Bíblia se refere fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. O que eram esses prostitutos cultuais? Eram homossexuais daquela época. Irmão, sempre existiu isso. Sempre existiu. Homossexualismo sempre existiu. Irmãos, 15 governantes de Roma. Como é que é o nome daquele supremo lá de Roma que queria adoração? Nero era imperador, lembrei da palavra. 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. De 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. Nero tinha vários homens à sua disposição, era casado com uma, tinha vários concubinos. A gente acha que o negócio está feio hoje, é porque a gente não viu ontem, lá atrás, como é que era a situação, né? Olha o que diz Isaías 3:9: o aspecto do seu rosto testifica contra eles. O aspecto do seu rosto, é por isso que o crente tem que ser diferente. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. Como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. O que está falando aqui? Aqui está falando que vai ter uma retribuição. Agora nós vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos ver que vai acontecer uma retribuição para esse povo. Isaías 3 fala isso. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. Olha o que diz 1 Coríntios 6:9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Nem sodomitas. O que são os sodomitas? Os homossexuais. Quem são os afeminados? Os homossexuais. Irmão, se você for abrir uma conta no Facebook hoje, antigamente era só masculino e feminino. Hoje em dia tem 16 opções. Na época que eu vi tinha 16 opções. Você é mulher, mas você por dentro é homem, mas na realidade você gosta de mulher. Você é mulher, mas por dentro você é mulher e você gosta de homem. Irmãos, eles mudaram a glória de Deus. O trem bagunçou. Olha o que diz em Judas 1:7. Judas só tem um capítulo. Judas versículo 7, olha o que diz, antes do Apocalipse. Diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Olha o que diz: seguindo uma carne após a outra. O que é isso? Seguindo após outra carne? 2 homens, relacionamento homossexual, assim como aconteceu lá em Sodoma. Irmãos, é triste a situação dessas pessoas. Amém? Quais são as consequências disso tudo que eu estou falando para vocês? O que Deus faz a respeito dessa situação? Aqui no texto que nós vimos está escrito quais são as consequências. Olha no versículo 24 do capítulo 1 de Romanos aí, a parte B do versículo: para desonrarem o seu corpo entre si. O que aconteceu? Eles desonraram a Deus. Deus entregou eles aos seus próprios desejos. Para quê? Para desonrarem o seu corpo entre si. Isso é castigo de Deus. Isso é o castigo que Deus inflige sobre esse fundo do poço que o ser humano poderia chegar. É o castigo de Deus. Aqui começa. No 27b fala de mais uma punição, mais uma consequência. Olha o que diz:
Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Recebendo em si mesmo a punição do seu erro. O que de pior poderia acontecer com um pecador desse? Com uma pessoa dessa forma? É Deus entregar a sua própria vontade. É Deus virar as costas para essa pessoa. É Deus tirar o pé do freio. Irmãos, nós somos segurados pelas mãos de Deus. Nós deveríamos agradecer todos os dias, porque Deus nos mantém com o pezinho no freio. Porque nós também, irmãos, se Deus entregasse nós as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, nós íamos fazer coisas terríveis. Só que o ser humano nunca consegue ser tão ruim como poderia ser, porque Deus refreia o ser humano. A graça de Deus, a graça geral de Deus refreia o ser humano. Através do quê? Através das leis, através da justiça, através da cadeia, através da polícia. Deus refreia o ser humano. Sabe aonde que a graça de Deus será tirada completamente e será só ira de Deus? No inferno. Porque lá não vai existir a presença de Deus, somente a ira de Deus sobre o pecador. Porque o inferno é a ira de Deus sobre o pecador. As consequências, Gálatas 6, versículos 7 e 8. Irmão, isso aqui é riquíssimo, é precioso. Se os irmãos ficarem atentos, de repente anotando aí, isso aqui é tremendo. Olha o que diz em Gálatas 6, versículo 7 e versículo 8. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, com Deus, Deus não se deixa escarnecer, não se zomba de Deus. Existe uma consequência para esse pecado, existe uma consequência. É interessante que essas pessoas já iniciam a punição eterna aqui na terra, através de Deus entregar as pessoas para fazer o que elas querem fazer. Nós, na nossa família, nós temos exemplos, e é triste, isso corta o coração, irmãos, de saber que existem duas opções: ou nós recebemos das mãos de Deus o arrependimento, ou nós recebemos das mãos de Deus o entregar a ladeira abaixo. 1 Coríntios 3,17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos o santuário de Deus. Antes tinha o templo de Salomão, a construção magnífica que está até hoje lá, só tem um pedacinho lá no muro das Lamentações. Antes tinha o templo. O que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou? Nós tornamos o templo do Espírito Santo de Deus. E aqui está falando que se nós destruir esse templo, que é o nosso corpo, Deus também vai destruir. É ira sobre o pecador, que estão destruindo o seu corpo. Nós temos experiência disso, destruindo o seu próprio corpo. É por isso que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. É por isso que nós temos que ter zelo, irmãos. Como que deve ser então? Como que deve ser? Vou falar com os irmãos aqui rapidamente como que deve ser. Depois nós vamos dar uma repassadinha no texto aqui e vamos encerrar. Quero ver se eu termino um pouquinho mais cedo hoje. Como que deve ser a vida cristã? Eu falei do homossexualismo, do problema do ser humano, do problema diante de Deus, que esses homens são desculpáveis porque eles tiveram conhecimento de Deus, mas eles foram ladeira abaixo, não glorificaram a Deus, não renderam graça. Eles fizeram tanta coisa e chegaram no fundo do poço, que é o homossexualismo. Mas como que deve ser? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que pergunta, irmãos. Que pergunta é essa que o apóstolo Paulo faz? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por alto preço? Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Irmãos, o nosso corpo tem que glorificar a Deus. Glorificais a Deus pelo vosso corpo.
Acaso não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Irmãos, quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas o que eles estão fazendo? Eles estão desonrando o seu próprio corpo. Ah, pastor, lá dentro do meu quarto ninguém manda, eu sou casado, 4 paredes. Cuidado, irmãos, olha o que esse texto diz. Olha o que esse texto diz: acaso não sabeis que o vosso corpo, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui dentro, irmãos. Como que eu posso? Olha o que diz aqui: por causa disso Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Isso aqui no versículo 26 que eu li, paixões vergonhosas, sentimentos vergonhosos, dá vergonha só de falar. Deus entregou essas pessoas a paixões vergonhosas, porque até as mulheres, irmãos, as mulheres eram guardiãs da moralidade. Se até as mulheres, ele quer dizer, se até as mulheres se corromperam, aí acabou. As mulheres que eram para ser mais puras, mais santas, mais decentes, ele diz que até as mulheres, o que elas fizeram? Trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Eles trocaram novamente. O que eles trocaram? O modo natural. Qual que é o modo natural, irmãos? Irmãos, tem criança aqui, não dá para falar muito não, né? A Isabelinha está bem atenta ali, eu estou só de olho nela. Mas o que é o modo natural? Irmãos, vocês que são adultos, o que é o modo natural? O que é o modo natural? Sabe o que é o modo natural? O modo natural glorifica a Deus, irmãos. O modo natural de se relacionar homem e mulher, marido e mulher, glorifica a Deus, não tem problema nenhum, irmãos. É para a glória de Deus. Você, quando está tendo um relacionamento íntimo com a sua esposa, você está glorificando a Deus, mas é modo natural. O que não for modo natural é o que? É desonra ao corpo, ao templo do Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos que são adultos aqui. Boca dá filho, irmãos? Tem como ter filho pela boca? Tem como? Os irmãos são adultos, estão entendendo onde eu quero chegar, né? Tem como ter filho pela boca? Tem como ter filho por onde sai? Ali é só, irmãos, ali é só para sair, não é para entrar nada, é para sair. Irmão, Deus fez tudo certinho, mas o homem trocou, perverteu. Não, pastor, eu acho que não. O que é modo natural? O que o homem fez? Desonra. Deus entregou os homens a se desonrarem os seus corpos. Eu só queria que alguém me respondesse: tem como ter filho? Pelo esgoto? Tem como ter filho pelo esgoto? Hein, irmão Zé? Tem? Não, né? Não tem como ter filho, né? É o parque de diversão, como diz o pastor Cláudio Duarte, o parque de diversão e o esgoto, fica do ladinho um do outro. A senhora entendeu, irmã Vânia? Não tem como, irmãos. O que o texto diz? O que a Bíblia fala? Eles trocam, olha só, preste bem atenção. Porque até as mulheres, aqui está falando do lesbianismo, porque até as mulheres trocaram o modo natural. Qual que é o modo natural? Mulher com homem. Mas vamos mais profundamente, o que é o modo natural? Deus fez tudo certinho, irmãos. Olha para minha mão aqui, Deus fez tudo certinho, ó. Encaixa certinho, ó. Deus fez certinho. E isso é para a glória dele dentro do casamento. Honra a Deus com o teu corpo dentro do casamento, mas tem que ser do modo natural. Amém? Olha o que diz 1 Coríntios 10:31. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Irmãos, é isso que eu estou falando, tudo que você faz. Irmão, tem gente que pensa que a glória de Deus é só aqui dentro da igreja, glorificando a Deus, levantando as mãos na hora do culto. Você glorifica a Deus quando você está tendo um relacionamento íntimo com a sua esposa. É para a glória de Deus, Deus está sendo glorificado.
Num mundo caído pelo pecado, por meio daquilo que Adão e Eva fez, é um dos poucos momentos que o ser humano tem um prazer dentro do casamento, para a glória de Deus. É um momento prazeroso que Deus deixou, apesar de ser curtinho. Esse mundo é tão caído, é tão perverso, que o negócio é assim: essas coisas boas que Deus nos deixou, passa rápido. Uma dor de cabeça demora 2 dias para acabar. É igual eu falo da comida da irmã Vera: você come aquela comida saborosa, mas tem leite, creme de leite, eu não posso com creme de leite. Aí eu fico com um problema estomacal, nessa região abdominal aqui, a noite inteira. O prazer foi rápido. Por que pastor Daniel, o prazer aqui é rápido? Essas coisas boas que Deus nos deixou, que Salomão falou que nós temos que aproveitar. Aproveita a mulher da tua mocidade. Aonde que diz lá, Adriana? Que é até proibido para menores? Aquele livro lá na Bíblia, em Cantares de Salomão, eu tinha esquecido. Cantares de Salomão, os seios da mulher da tua mocidade. Irmão, a tua esposa, usufrua da tua esposa, o teu esposo, é para a glória de Deus. Agora tem que ser de uma maneira natural, que glorifique a Deus, através do templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui dentro. Imagina, irmão, se nós tivéssemos consciência do que é o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo é como se tivesse alguém dentro de você que está vendo, que está sentindo tudo que você está sentindo. O Espírito Santo está dentro, ele está sentindo, ele está vendo tudo que você... Aí o que acontece? É por isso que a Bíblia diz que o crente, ele pode entristecer. Não entristeçais o Espírito Santo. Tem gente que pensa que entristecer o Espírito Santo é cometer uma barbárie. Não, irmão, você entristece o Espírito Santo nas pequenas coisas do dia a dia, não honrando o seu corpo, desonrando o seu corpo. Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmão, sabe qual que é o culto racional? É apresentar o seu corpo santo, como aroma agradável a Deus. Vou ler de novo: rogo-vos, pois, irmãos. É como se ele tivesse ajoelhado, dizendo assim: irmãos, por favor, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? É o oposto de culto irracional. Culto racional é aquele negócio certo, aquele negócio que vai glorificar a Deus, não é uma coisa irracional. A gente tem visto por aí muita coisa muito culto irracional. Tem gente que pensa, pastor Daniel, que para cultuar a Deus o negócio tem que quebrar a cadeira, tem que... Aqui manda ter um culto o quê? Racional, irmão, sentadinho, ouvindo a palavra. É o culto racional, através do meu corpo. E não vos conformeis com esse mundo, não fica parecido com o filme pornográfico que você assistiu. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformais pela renovação do quê? Da vossa mente, para que podeis o quê? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável? Vou voltar a repetir que agora enrolou aqui. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer? Sim ou não, irmãos? Amém? Quer experimentar? Apresenta o seu corpo como culto. O que eu tenho que fazer? Apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que mais tem que fazer? Isso aqui dá uma pregação, pastor Daniel. Dá uma pregação. Dá para... Só em cima desse versículo aqui é uma pregação. O que mais tem que fazer? Não se conformar com o mundo. Eu não tenho que me parecer com eles. O que é conformar? É aquela forma que você pega e coloca água, vira gelo. Você pega, fica igualzinho. Tem até as formas assim, você coloca a massa dentro, aí você tira, fica de acordo com a forma. Eu não tenho que ser parecido com o que eles fazem lá no mundo. Você sabe o que nós... Irmãos, é pena que nós aqui, nós estamos em poucos aqui, mas que bom que talvez, quem sabe, eu vou subir esse vídeo para o YouTube,
para ver se a gente consegue atingir mais pessoas. Sabe o que o casal crente faz, pastor Daniel, para tentar apimentar o casamento? O casamento está meio brocochô, está meio, não tem mais graça, não sinto mais nada, as coisas são muito rápidas. Sabe o que o casal crente faz? Vai na internet e busca um filme pornográfico para tentar apimentar o casamento. E aí? Será que está certo? Não, pastor, mas é para o meu casamento. Você está contribuindo. Irmãos, nós vamos terça-feira passada, terça-feira que vem, nós vamos falar assim, que essas pessoas que praticam tais coisas são passíveis de morte. Elas não somente as fazem, mas o quê? Mas aprovam as que as praticam. Quando você assiste alguma coisa pornográfica na internet, você está aprovando aquilo ali, você está contribuindo com esse negócio gigantesco que tem no mundo. Por que é gigantesco? Porque as pessoas patrocinam, porque é um negócio grande, vicia a pessoa, e a pessoa, aquilo ali, ele não consegue ficar sem, ele tem que pagar, ele tem que, e a pessoa chega no fundo do poço. Aprovam aqueles que praticam. Não somente faz, o camarada não está lá fazendo o filme pornográfico, mas ele está consumindo, ele está contribuindo, ele está aprovando aquilo que faz. Eu vou deixar para terça-feira que vem, nós vamos falar sobre isso. Gálatas 5, 22, 24. Mas o fruto do Espírito é o quê? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas o quê? Não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Mas os que são de Jesus Cristo fizeram o quê, pastor Daniel? Crucificaram a sua carne. Nós estamos crucificados com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. É bíblico, e tem até um hino que fala isso, do Fernandinho. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui está dizendo que os que são de Cristo, pastor Daniel, tem uns que não são. Os que são de Cristo Jesus crucificaram. O que é crucificar a carne, irmãos? O que é crucificar a carne? É dizer não para os meus desejos. Você acha que eu não tenho vontade de experimentar para ver se é bom? Eu tenho que crucificar a minha carne, eu tenho que dizer não todos os dias. É uma batalha contínua, não é um negócio que eu digo não hoje, e um não em 2022, e um não em 2023, irmão, é todo dia, todo segundo eu tenho que dizer não para a minha carne, porque senão a minha carne fica mais forte, e eu vou alimentando isso, e vai ficando cada vez mais forte, e eu perco o domínio, não tenho mais domínio. Ou você alimenta o Espírito, e vive pelo Espírito, ou você alimenta a carne e vive pela carne. E a carne geralmente fala da nossa natureza. Nós temos essa natureza, e a guerra é tremenda, é diária, é constante, e você tem que dizer não, você tem que bater o pé e dizer não. Amém? Depois leio em casa, irmãos, Efésios capítulo 5, que fala mais ou menos isso. É tarefa de casa para os irmãos ler. Eu vou ler novamente o texto e nós vamos encerrar. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, sentimentos vergonhosos, dá até vergonha de falar. O que aconteceu com eles? Porque até as mulheres, até elas, lésbicas, mulher com mulher, o que elas fizeram? Mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Contrário à natureza. Não é de acordo com a natureza, nem os animais fazem isso. É só o ser humano, por causa da pecaminosidade. E a gente acha que é só o vizinho. É nós também, é porque Deus freia, é porque Deus não deixa. Da mesma forma, o que diz? Começou pelas mulheres, aí ele diz assim, da mesma forma, não é só elas não, da mesma forma, do mesmo jeitinho, também os homens, no 27, deixando o contato natural da mulher. Irmãos, Deus fez tudo certinho. O que diz lá em Gênesis 2? Até era para mim ter anotado aqui, eu esqueci de anotar. Era para mim ter anotado aqui. Como que Deus fez? Como que Deus fez? E deixará o homem, a sua mulher, e unir-se-á.
Não, e deixará o varão, o homem, o macho. Achei, irmão José, no capítulo 2 de Gênesis. Achei para mim. Está lá no capítulo 2 de Gênesis. Eu achei que eu tinha anotado aqui, mas não anotei. Capítulo 2 de Gênesis. E deixará, irmãos, lá fala homem, mas no original está macho e fêmea. Porque o homem é meio relativo hoje em dia. Homem, eu sou homem, mas na realidade eu gosto de outro homem. Eu sou homem, mas não, na realidade não sou. Por isso que a Bíblia fala macho. E deixará o macho seu pai e mãe, e unir-se-á a sua fêmea. A sua fêmea, no original está fêmea, no hebraico está fêmea. É só ver. Aonde está escrito, pastor? 2:24. Gênesis 2:24. Deixará seu pai e sua mãe, o macho, e unir-se-á a sua fêmea, e serão os dois uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aquilo que Deus fez, o homem não tem o direito de perverter. Deus fez, pastor, Deus fez tudo certinho, macho e fêmea. O homem foi lá e tentou bagunçar todo o negócio. Né? O homem fez macho e fêmea, modo natural. E o que o pecado fez? Às vezes, irmãos, às vezes eu falo sobre a natureza pecaminosa, às vezes eu falo da situação do ser humano diante de Deus, as pessoas ficam olhando assim para mim, não tem muito costume comigo, às vezes está aqui na igreja, não tem muito costume, a pessoa fica olhando assim, não entende direito. Os irmãos de terça-feira agora estão compreendendo? O que o homem fez? O que o pecado fez? Por isso que eu digo que o pecado que nós herdamos de Adão e Eva, o pecado original, ele pastor, não precisa, não é um band-aid que vai resolver o problema, não é metiolate que vai resolver o problema, é só ressurreição, é só sendo nova criatura, é só nascendo de novo. Você tem que morrer com Cristo, você tem que morrer para o velho homem, você tem que ser nova criatura, porque se você não morrer para si mesmo, não mortificar a sua carne, você ainda não é nova criatura, não foi transformado, não foi regenerado. O Espírito Santo ainda não habita dentro, porque quando o Espírito Santo habita dentro, os frutos do Espírito, e é interessante, irmãos, como às vezes a gente aponta só para essa parte mais importante do texto, né, que são os frutos do Espírito, mas a gente esquece a parte B do versículo, que diz assim, lá em Gálatas 5:24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Os que são de Cristo crucificou a carne. Amém, irmãos? Olha só, vou ler aqui para encerrar. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O que é a punição do erro aqui que eles recebem? É Deus entregar a eles fazer o que eles quiserem, não tem mais freio, estão entregues às suas próprias vontades. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que isso possa servir, irmãos, para nós. Não falo para vocês, para mim também, que essas palavras possam fazer mudança em nossas vidas, que nós possamos ter piedade, ter misericórdia, assim como Deus é misericordioso, que nós possamos transbordar misericórdia sobre pessoas que vivem na prática do pecado, pessoas que vivem no mais profundo do poço. Nós não temos que afastar essas pessoas, nós temos que chegar perto e tentar. Essa semana mesmo, pastor Daniel, eu fui lá, eu passei lá e convidei: vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, nós precisamos de Deus. E é interessante que parece que ali dentro tem uma chama pequenininha ainda, parece que foi entregue, mas não completamente, porque quando fala de Deus o olho brilha, parece que está aprisionado pelas correntes de Satanás lá dentro. Foi entregue,
por Deus, mas a impressão que dá, quem somos nós para julgar, irmãos, dizer assim, não, aquele ali é de Deus, aquele ali não é, aquele lá é filho da ira, aquele lá é filho de Deus, aquele lá é vaso de honra, aquele não é. Quem somos nós? Quantos casos que tem acontecido? O apóstolo Paulo mesmo falou assim, agora eu não me lembro de cabeça o versículo, mas ele falou a respeito desse assunto, e ele diz logo em seguida, ele dizendo assim àquela igreja: assim fostes alguns de vós, assim fostes alguns de vós. Pessoas ali dá a entender, no versículo que ele fala, dá a entender que alguns daquelas pessoas que estavam naquela igreja já tinham sido homossexuais, porque ele diz assim: assim fostes alguns de vós. Só pesquisar no YouTube, no Google aí, que acha o versículo que o apóstolo Paulo fala isso. Então, irmãos, que isso possa ficar em nossos corações, que nós possamos entender essa palavra, e que nós possamos estender as mãos para aquelas pessoas que estão precisando. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar para encerrar essa parte. Curva a sua cabeça e ore assim comigo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui essa noite perplexos, Pai, por essa palavra que foi ministrada. Senhor, meu Deus, ó meu Pai, que nós possamos ter misericórdia. Coloca misericórdia em nossos corações para que nós possamos transbordar sobre essas pessoas, que nós possamos pregar o Evangelho, Pai. Pai, tira nós de dentro de quatro paredes desse marasmo, Pai, para que nós possamos correr atrás das almas perdidas, para que nós possamos sentir compaixão com aquele que está indo a passos largos para o inferno. Senhor, coloca compaixão em nossos corações, coloca amor pelas almas perdidas, Pai, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, Senhor. Coloca um desejo em nossos corações essa noite aqui, desses irmãos que estão aqui, em apregoar o Teu Evangelho, Senhor, sem fazer dissensão, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós também não queremos fazer acepção de pessoas, Pai. Nós queremos pregar o Teu Evangelho, qualquer um que seja, principalmente as pessoas que são essas que nós falamos aqui essa noite, que estão no fundo, lá embaixo, no lamaçal de pecado. Que nós possamos estender as Suas mãos, que nós possamos estender as nossas mãos para essas pessoas, assim como um dia o Senhor fez conosco, tirando-nos no lamaçal de pecado, colocando os nossos pés sobre uma rocha. E a Tua palavra diz que aquele que estiver em pé, cuide-se para que não caia. Coloque esse temor em nossos corações, para que nós possamos entender a Tua palavra cada dia mais. Nós Te agradecemos pela iluminação do Teu Espírito Santo que nos deste essa noite. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.